Ultrapassou o limite do seu faturamento MEI e não sabe o que fazer? Vem comigo que eu vou te explicar como se regularizar. Olá pessoal, Pamela Contadora aqui com vocês. Eu vou te explicar esse tema, que é a questão de quando ultrapassa o limite do MEI, o que fazer, o que não fazer, o que é recomendado. Então fica até o final desse vídeo que tem bastante conteúdo informativo e de valor para você. Então vamos ao conteúdo primeiro. A questão do faturamento do MEI. Até 2024, até a data de hoje, o faturamento do MEI, infelizmente, continua sendo R$ 81 mil. Que tristeza! Foi apresentado um projeto de lei falando que o limite do MEI ia para R$ 144 mil, mas infelizmente ele não deu andamento, então continua sendo os R$ 81 mil. Tem bastante gente que fica colocando nos grupos fakes. Pessoal, aumentou o limite do faturamento MEI, Mas infelizmente ainda continua sendo esse de R$ 81 mil. Então, primeiro, quando o MEI ele é aberto dentro do ano e ultrapassa o limite de faturamento, como que você faz para saber se você abriu o seu MEI e você já desenquadrou? Então, digamos que você abriu o seu MEI em julho de 2023, tá? Quando você abre o MEI, você não tem o limite de 81 mil para faturar dentro daquele ano. Ele é proporcional aos meses de abertura do seu CNPJ MEI. Então, só para resumir, dar um exemplo, digamos que você abriu o seu MEI em julho, e aí você tem mais 6 meses para acabar o ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. E o faturamento do MEI, você precisa pegar os R$ 81 mil e dividir por 12. Vai dar 6.750. Se você multiplicar esses 6.750 vezes 6 meses, você vai ter um faturamento de 40.500. Então, esse é o faturamento que você pode ter dentro do ano de abertura se você abriu lá em julho. Sobre esses 40.500, você pode ultrapassar até 20%. Então, dá um valor de 48.600. Você desenquadrando ou ultrapassando esse faturamento, o que a gente precisa fazer? Precisa informar para a Receita Federal, calcular o excesso de receita, você vai pagar imposto sobre o excesso dessa receita e fazer o desenquadramento. É mesmo, é? A segunda forma de desenquadrar é quando você está dentro do limite de 20% do faturamento e você não abriu dentro do ano esse CNPJ. Então, digamos que você abriu lá em 2022, quando foi em 2023, você ultrapassou o limite de faturamento em até 20%. Então, R$ 81 mil vezes 20% dá 97 mil. Eu vou te mostrar um exemplo de um cliente que a gente fez aqui. Então, nesse caso, o cliente teve um valor de receita de 95 mil. E aqui mais embaixo, ele já fala, ó, limite da receita bruta, 81 mil. E valor que excedeu o limite da receita bruta foi 14 mil. Então, ele vai ter um imposto para pagar sobre esse excedente de R$ 422,80. E esse imposto, ele é composto pelo INSS, que é o imposto lá para a Previdência, e o ICMS, porque a atividade desse cliente é uma atividade de comércio. Então, isso também varia de acordo com a atividade, tá? Se fosse serviço, aí você pagaria o imposto de ISS. Então, nesse caso, é o melhor cenário para ele, porque ele pagou um imposto realmente só sobre o excedente, porque ele desenquadrou no momento certo e de forma efetiva, o que não é o caso quando você ultrapassa o limite de 20% que eu vou te explicar. Então, digamos que você ultrapassou os 20%. Aí você está um pouco complicado. Ih, rapaz. Por quê? Quando você ultrapassa em 20%, você tem que retroagir o faturamento desde o começo do ano, que foi um caso de um cliente que aconteceu aqui com a gente. Ele chegou no mês de novembro, falando assim, olha, eu faturei, só que eu estava pensando que ia ficar nos 81 mil no ano, só que quando foi nesses últimos meses de outubro,
eu acabei ultrapassando o limite de faturamento, vendeu muito, então não sei o que fazer. E ele tinha faturado 99 mil reais, bem perto do limite do mês, só que ele ultrapassou os 97.200, que é o excedente de 20% lá. Então, o que, que aconteceu? No caso dele, ele precisou voltar ao faturamento, retroagir o cálculo do imposto desde janeiro do ano. Então, ele já estava em novembro, ele precisou voltar desde janeiro, pagando o imposto sobre a empresa, aí no caso ele fica um Simples Nacional ME, não mais MEI, e aí ele teve que pagar imposto com multa e juros, então deu um valor bem alto para ele. Ele não estava contando com isso. Claro que pode parcelar, que foi o caso dele, a gente fez um parcelamento, mas não existe um valor padrão, vou falar para você padronizado, você vai exceder tanto, vai padronizar e vai ser tanto. Não, não é assim, porque depende da atividade, por exemplo, de comércio depende, de serviço depende, se for transporte também, então é preciso fazer um cálculo, uma análise para verificar, e o caminho mais indicado é o parcelamento, quando precisa retroagir assim, desde o começo do ano. E, infelizmente, muitos MEIs ainda acreditam que não são fiscalizados e que não precisam retroagir esse faturamento, mas sim precisam, principalmente, a gente atende bastante loja online aqui no nosso escritório, e principalmente as lojas online, como o Marketplace, ele informa, como a Shopee e o Mercado Livre, eles informam para a Receita Federal e para a Secretaria da Fazenda quanto que o MEI faturou naquele ano, naquele período, e aí a Secretaria da Fazenda ela cai matando, e a primeira coisa que ela faz é bloquear a emissão de nota fiscal. E o cliente, sem emitir nota fiscal, não consegue enviar os pedidos, então, ou seja, vira uma bola de neve. Ah, agora eu entendi! Mas o que fazer depois que você fez esse desenquadramento? Depois que você faz esse desenquadramento, e é claro, é muito importante que você faça com um contador responsável que saiba o que está fazendo para que você não tenha nenhum problema. Depois que é feita essa parte, que você é desenquadrado na Receita Federal, você vira uma empresa ME. E uma empresa ME, ela é obrigada a ter contrato social. Então, esse contrato social ele é feito na junta comercial. Você também vai precisar ter uma inscrição na prefeitura, no seu município que você está localizado, e também você precisa ter uma inscrição estadual. Geralmente no MEI você já tem a inscrição estadual, mas não tem a inscrição municipal. E é muito importante que você tenha essa inscrição municipal, senão você pode ser até excluído do Simples Nacional. Então não ache que Só desenquadrei lá no portal do microempreendedor, já posso continuar? porque também você vai precisar contratar uma contabilidade para fazer a apuração dos seus impostos mensalmente, fazer a entrega do e-social da sua empresa, sobre o recolhimento do seu prolabore, funcionário se houver, fazer o fechamento contábil e entregar todas as declarações que uma empresa ME é obrigada a entregar. Tá bom. Mas e você, já passou por uma situação parecida? Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém que já precisou desenquadrar, como que foi um processo doído, ele conseguiu agir de forma preventiva? Coloca aqui para a gente saber, né, a experiência dos outros empreendedores. Quero agradecer por você ter assistido até aqui, e se você precisar de uma contabilidade para fazer o desenquadramento do seu MEI, clica no link que a gente vai te atender com o maior prazer, e até a próxima!